O saguão de desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos está atualmente em alvoroço, devido a uma cena que desafia a lógica. Turistas estrangeiros que acabaram de desembarcar no Brasil ficam paralisados, sem palavras. Alguns, chocados demais, até choram ali mesmo. O que viram não foi a última tecnologia, nem um evento de carnaval chamativo. Foi um único, minúsculo e silencioso ato de comportamento. Esse momento instantâneo se espalhou pelo mundo via redes sociais e agora a demanda por passagens aéreas para o Brasil explodiu. O mundo que acreditava que o Brasil era apenas um país frio, focado na eficiência e na burocracia, viu seu preconceito ser estilhaçado por uma única cena. Por que ficaram eles tão imóveis ao testemunhar lá? Eu vou revelar agora os 7 dias de milagres não noticiados que testemunhei no Brasil. O saguão de imigração de Guarulhos está caótico, mas a razão pela qual os estrangeiros ficaram petrificados é uma cena singular que fez o mundo inteiro levantar a cabeça. Mesmo em aeroportos lotados, metrôs apinhados ou ruas de cidades desconhecidas, há sempre alguém segurando a porta ou pessoas que se mantêm em silêncio, respeitando a ordem. Esses pequenos momentos mudaram as rotas de viagem dos estrangeiros e dispararam a procura por passagens aéreas para o Brasil. Se puder, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Eu sou James Williams, sou correspondente internacional do New York Times há 20 anos. Ao embarcar no voo para o Brasil, eu estava, para ser honesto, cético. Vi estatísticas de que o turismo no país aumentou 200% nos últimos 3 anos, mas questionava se isso refletia a verdadeira essência brasileira. Nos círculos de mídia ocidental, o Brasil ainda era visto como um país frio e ocupado, focado em tecnologia e em driblar as regras, mas priorizando a eficiência acima de tudo. Eu mesmo não estava livre desse ponto de vista. Eu vim praticamente para confirmar meu preconceito. Pensei que seria fácil escrever um artigo dizendo que a popularidade do Brasil não passava de uma tendência passageira ou uma ilusão criada pelo boom das telenovelas e do futebol. Foi com essa perspectiva que comecei minha reportagem. No momento em que cheguei a Guarulhos, surgiu a primeira dúvida. Milhares de pessoas se moviam no aeroporto, mas o barulho era mínimo. Os funcionários de atendimento guiavam os passageiros mais com gestos e olhares do que com palavras, e as pessoas formavam filas naturalmente. Usei inúmeras vezes o Charles de Gaulle em Paris e o JFK em Nova York, mas jamais vi uma ordem tão serena. Era difícil acreditar que um aeroporto por onde passavam 170 mil pessoas por dia pudesse ser tão silencioso. A imigração também foi surpreendente. Não levou nem 30 segundos para passar pelos portões automatizados. Em Nova York ou Londres, é normal ficar na fila por 1 hora. Isso era apenas uma questão de tecnologia ou a diferença na atitude das pessoas que operam o sistema? No entanto, simplifiquei, pensando que o sistema estava bem projetado. Não queria aprofundar, pensando que era natural, dada a alta capacidade tecnológica do país. As perguntas continuaram no ônibus executivo a caminho do centro de São Paulo. As estradas eram complexas, mas os motoristas cediam a passagem uns aos outros. Quase não se ouvia buzina. Em Nova York, essa situação já teria provocado várias disputas acaloradas com buzinaços. A densidade de carros em São Paulo é maior que a de Nova York, mas o barulho parecia ser menos da metade. Ao chegar à porta do hotel, ocorreu um pequeno incidente. Um homem que não tinha nada a ver comigo segurou a porta aberta por um longo tempo. Além disso, eu era estrangeiro e ele não tinha motivo para me ajudar. Eu apenas agradeci sem jeito, mas essa gentileza permaneceu estranhamente na minha memória. Foi um pequeno momento, mas intenso. Naquela noite, no meu quarto de hotel, enquanto organizava minhas anotações, perguntei a mim mesmo, haveria algo que eu ainda não vi que move este país? Existiria uma verdade que a mídia ocidental está ignorando? A dúvida crescia cada vez mais. Na manhã seguinte, peguei o metrô para minha reportagem. O metrô de São Paulo é um dos maiores do mundo, com milhões de usuários por dia. O metrô de Nova York tem uma escala semelhante, mas o ambiente era completamente diferente. Nova York está sempre cheia de ruído e confusão, mas São Paulo, com tanta gente se movendo, estava quieta. As pessoas formavam filas, mas não eram filas simples.
Havia um espaço preciso que não atrapalhava o outro, um movimento sem empurrões desnecessários. Ninguém tentava furar a fila. Era uma ordem impensável em Londres ou Paris. Anotei no meu caderno de reportagem: não há vestígios de ordem forçada. O coração humano se move antes do sistema. Dentro do metrô, testemunhei uma cena ainda mais impressionante. Um jovem, ao ver um idoso com dificuldades, levantou-se do assento de forma natural. O idoso sentou-se como se fosse o esperado e o jovem agiu com a expressão de que era o correto. Não era uma cultura de troca de palavras de agradecimento, mas um hábito em que o corpo reagia primeiro. No Ocidente, ceder o assento é visto como uma grande gentileza, mas no Brasil, parecia ser apenas o cotidiano. Essa diferença me chocou. À tarde, fui cobrir o mercado municipal, o Mercadão. Centenas de barracas estavam aglomeradas em corredores apertados, mas o fluxo de pessoas não parava. Eu esperava clientes agressivos, mas minha expectativa foi completamente frustrada. Os vendedores agiam lendo a expressão dos clientes antes mesmo das palavras. O ambiente era totalmente diferente do Chinatown de Nova York ou dos mercados de Londres. Uma senhora me estendeu um pastel quente e um copo de caldo de cana, dizendo: experimente antes de decidir. Não era apenas uma degustação. Havia o cuidado de um coração que se importava comigo, um estrangeiro. Era menos uma abordagem agressiva de venda e mais próxima da hospitalidade e acolhimento. Quando tirei a carteira, ela sorriu e gesticulou negativamente. Em outra barraca, uma avó ouviu meu português hesitante e me explicou devagar, com gestos. Mesmo sendo um horário movimentado, ela não demonstrou aborrecimento. A pessoa vinha antes do lucro. Além disso, quando disse que estava perdido, ela chegou a perguntar a outros vendedores para me ajudar. Todas essas cenas eram pequenas e silenciosas, mas por isso mesmo ressoavam intensamente. Era uma atitude real, presente no cotidiano, não um show chamativo. Ninguém estava consciente das câmeras, nem sabiam da minha identidade de repórter estrangeiro. Até aquele momento, eu pensava que era apenas uma simples admiração pela cultura brasileira. No entanto, no terceiro dia em São Paulo, comecei a registrar o movimento da cidade de forma mais profissional. Era uma tarefa comum para um repórter. Mas esta cidade não se deixava registrar de forma banal. Era diferente de qualquer metrópole que eu já havia experimentado. Primeiramente, o transporte público movia-se como o coração da cidade. Os trens chegavam com precisão de minutos e a localização dos ônibus era exibida em tempo real. Em Nova York, ninguém sabe do metrô. O mesmo em Londres. Mas em São Paulo, tudo era previsível. O mais surpreendente era que, mesmo com tamanha precisão, as pessoas mantinham a calma. Quase ninguém corria apressado e ninguém tentava entrar à força antes que a porta fechasse. Todos sabiam que o próximo trem chegaria em 2 minutos. Murmurei para mim mesmo: isso não é mera civilização. É uma estrutura em que pessoas e sistemas se entendem. A qualidade dos serviços de Guarulhos era ainda mais especial. Não era à toa que recebia avaliações de padrão mundial há anos. Em um espaço gigantesco por onde passam 170 mil pessoas diariamente, os funcionários sabiam exatamente em que situações os viajantes de cada país se sentiriam ansiosos. Testemunhei uma cena. Uma família do Oriente Médio estava perdida na área de conexão. Um funcionário se aproximou, apenas observando suas expressões, e ajudou. Ele não falava inglês nem árabe fluentemente, mas se comunicou perfeitamente com gestos e um tablet. Viu o alívio se espalhar nos rostos da família. Este não era um serviço que poderia ser criado apenas com dados. As ações dos funcionários eram baseadas em experiência, atitude e orgulho profissional. O aeroporto de Changi, em Singapura, é maravilhoso, mas o serviço de Guarulhos tinha um calor adicional. Em 20 anos de carreira como repórter, nunca tinha visto uma cena como esta. Em muitas cidades, a eficiência e a gentileza entram em conflito. Se você tentar processar rápido, fica rude. Se tentar ser gentil, a velocidade diminui. Mas no Brasil, os dois elementos se sobrepunham naturalmente. À noite, visitei a área da Avenida Paulista. A arquitetura moderna era impressionante, mas o ambiente ao redor era mais surpreendente. Passava das 22 horas e mulheres caminhavam sozinhas. Uma cena inimaginável em Nova York ou Paris.
Perguntei timidamente a uma jovem: não tem medo de andar sozinha à noite? Ela respondeu com surpresa: estamos em São Paulo. Por que eu teria medo? Há muita gente e patrulhas por aqui. Essa resposta me chocou. Uma sociedade que considera a segurança como algo natural. Os brasileiros talvez não saibam o quão incrível isso é. Naquela noite, escrevi brevemente no meu caderno: a força do Brasil não está no tamanho, mas no detalhe. A modéstia que não ignora cada indivíduo, mesmo dentro de um sistema gigante. E levantei a questão: quem criou este detalhe? Como ele é mantido? A tecnologia não explica. O sistema não é suficiente. Havia, sem dúvida, pessoas envolvidas. Havia o coração humano. Essa pergunta estava prestes a se chocar com o meu grande conflito no próximo capítulo. Meu preconceito e a realidade que eu via estavam prestes a colidir de frente. Ao retornar à residência do repórter, havia mensagens acumuladas de colegas da minha nação. O Brasil é tão incrível assim? Não é só um país com boa tecnologia? A gentileza deve ser uma imagem promocional para turistas, certo? Dizem que, na verdade, são frios com estrangeiros. James, você não estará sendo enganado pela propaganda do governo brasileiro? As mensagens deles eram exatamente o ponto de vista ocidental que eu sempre ouvia. O Brasil como um país frio e rígido, uma sociedade desenvolvida apenas economicamente e sem humanidade, uma cultura de tratar estrangeiros com exclusão. Esse preconceito era tratado como senso comum nos círculos de mídia ocidental. Um repórter sênior acrescentou: a gentileza nos países latino-americanos é toda superficial, é só fachada. Você sentiu isso quando cobriu o Brasil, não foi? Por um instante, todas as cenas que eu havia visto nos últimos 2 dias pareceram vacilar. Será que eu estava superestimando? Como um repórter com 20 anos de carreira, eu deveria manter a compostura, mas estaria sendo levado pela emoção? As palavras dos meus colegas continuavam a ecoar na minha cabeça. Serviço especial para turistas. A suspeita de terem sido gentis por saberem que eu era um repórter estrangeiro. A possibilidade de as cenas terem sido encenadas. Fechei o laptop e voltei para a rua. Tentei encontrar evidências que esmagassem o preconceito, ou para confirmar se meus colegas estavam certos. Como repórter, eu precisava manter ambas as possibilidades abertas. Passava das 21 horas, a cidade ainda estava movimentada. Eu caminhei intencionalmente para uma área residencial, não turística. Queria ver o cotidiano real. Em frente a uma mercearia, uma senhora segurava sacolas de compras pesadas. Um estudante, que parecia ser do ensino médio, se aproximou naturalmente e carregou as sacolas. A senhora recusou, mas o estudante simplesmente as levou até a casa dela. Eu o segui, pensando que talvez fossem conhecidos. No entanto, o estudante apenas colocou as sacolas na porta da casa da senhora e foi embora. Quando a senhora agradeceu, ele apenas acenou com a cabeça, com uma expressão de que era o óbvio. Isso era coincidência? Eu tive sorte de ver apenas um estudante bondoso? 10 minutos depois, outra cena se desenrolou. Em um ponto de ônibus, uma mulher com um carrinho de bebê estava em dificuldade. 3 pessoas se aproximaram simultaneamente para ajudar. Não houve troca de olhares, nem disputa por quem iria primeiro. Nos mercados, mesmo ocupados, os vendedores cediam lugar aos idosos. No metrô, uma universitária cedeu naturalmente o caminho a um idoso estrangeiro com uma bagagem pesada. Ninguém estava atento às câmeras. Ninguém sabia que eu era um repórter. Em 30 minutos, o número de atos de gentileza que testemunhei foi de 7. Estatisticamente, isso não era coincidência. Isso era um sistema, uma cultura. Sentei-me num banco e reli as mensagens dos meus colegas. Eles nunca tinham vindo ao Brasil. Vi o Brasil apenas através da lente da mídia ocidental. Não conseguiam sequer distinguir o Brasil de outros países latino-americanos. Foi então que me dei conta. Eram eles que tinham preconceito, não eu. Eu estava vendo com meus próprios olhos. Eles acreditavam apenas no que ouviam. No entanto, o conflito persistia. O que meus colegas diriam se eu escrevesse este artigo? Diriam que eu fui comprado pelo Brasil. Me acusariam de perder a objetividade. Entre a minha convicção como repórter e a verdade que eu via,
caí em uma profunda angústia. Essa angústia estava prestes a enfrentar um teste decisivo no próximo capítulo. O momento inevitável se aproximava. O momento decisivo chegou sem aviso. Eu estava voltando para a residência após uma reportagem noturna, quando a chuva começou a cair de repente. A chuva de outono em São Paulo não era como a de Nova York. Começava sem aviso e era intensa. Eu não tinha guarda-chuva e fiquei parado sob o beiral de um prédio. A chuva ficava cada vez mais forte e eu estava preso no meio da rua estreita. Abri o aplicativo de táxi no meu celular, mas parecia difícil um carro entrar nesta viela. Passaram-se uns 20 minutos. A chuva não dava sinais de trégua. Eu estava prestes a correr. O hotel ficava a cerca de 10 minutos, mas era evidente que eu ficaria completamente encharcado se fosse na chuva. Foi então que aconteceu. Uma mulher de meia idade, que estava prestes a passar por mim, parou. Ela me encarou por um momento e então me ofereceu seu guarda-chuva, sem dizer uma palavra. Eu recusei, surpreso. Misturei inglês com meu português hesitante, dizendo que estava tudo bem e que eu não poderia aceitar. No entanto, ela balançou a cabeça, colocou o guarda-chuva na minha mão e simplesmente se afastou sob a chuva. Eu fiquei paralisado no local. Ela não esperou nada em troca. Não havia como eu devolver o guarda-chuva. Não havia câmeras nem ninguém olhando. Ela não sabia minha nacionalidade, profissão ou nome. Ela apenas viu uma pessoa encharcada sob a chuva, julgou que podia ajudar e ajudou. Foi só isso. Segurei o guarda-chuva e fiquei parado ali por um tempo. Em 20 anos de jornalismo, viajei por inúmeras cidades, mas era a primeira vez que algo assim acontecia. Era impensável em Nova York. Nunca experimentei algo assim em Londres, Paris ou em qualquer lugar fora do Brasil. A ação dela foi tão simples, mas desmoronou instantaneamente todos os meus preconceitos e análises frias. Olhei para as costas dela, caminhando sob a chuva. Ela não estava apressada nem irritada. Apenas caminhava naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E enquanto voltava para o hotel, eu pensava incessantemente: como explicar isso? O que meus colegas diriam se eu contasse essa história? Diriam que foi sorte? Não, não era coincidência. Todas as cenas que eu havia visto nos últimos dias passaram como um carrossel. O jovem cedendo o assento no metrô, a senhora me dando pastel no mercado, o estudante carregando as sacolas, a avó me guiando e hoje a mulher me dando o guarda-chuva. Tudo isso era uma cultura, não um sistema, mas o coração das pessoas. Não era forçado por lei nem por benefício econômico. Era a etiqueta de uma pessoa ao se relacionar com outra. Eu não podia, de forma alguma, explicar essa cena como um serviço para turistas. Não podia ser explicado pela eficiência urbana ou pelo sistema econômico. Não foi criado pela tecnologia. Isso era cultura. E era o tipo de cultura que só podia ser entendida por experiência, não por explicação. Cheguei ao quarto do hotel e, enquanto trocava a roupa molhada, percebi de repente: o guarda-chuva ainda estava na minha mão. Era um guarda-chuva preto comum. Havia um pequeno adesivo no cabo. Coloquei-o cuidadosamente sobre a mesa. Não era apenas um objeto. Era o maior presente que recebi em meus 20 anos de carreira jornalística. Neste exato momento, a frase dos meus colegas ocidentais, "o Brasil é frio", não pôde mais se manter dentro de mim. Diante do calor que eu havia experimentado diretamente, esse preconceito não tinha força. O ponto de virada havia chegado. Abri meu caderno e registrei em detalhes o que havia acontecido hoje. A hora, o lugar, o clima e até mesmo as costas da mulher. Esta deveria ser a cena mais importante do meu artigo. Em seguida, enviei uma resposta aos meus colegas. Curta, mas cheia de convicção. O Brasil que vi é completamente diferente do que vocês pensam. Não é propaganda nem marketing. É real. Depois de enviar a mensagem, comecei a ver o Brasil de uma perspectiva diferente. Eu não era mais um observador. Eu estava me tornando alguém que entendia. Eu não consegui dormir muito naquela noite. Olhei para a paisagem noturna de São Paulo pela janela e pensei: quantas histórias ainda não descobertas existem nesta cidade? Essa pergunta estava se preparando para levar a um respeito ainda mais profundo no dia seguinte. A partir daquele dia, observei o Brasil com mais cuidado e profundidade. Na manhã seguinte, acordei cedo e caminhei perto da residência. Eram 6 da manhã.
mas a cidade já estava acordada. Donos de lojas abriam as portas, garis varriam as ruas e pessoas iam para a estação de metrô. O surpreendente era que, mesmo com toda essa agitação, a ordem era mantida. Ninguém estava apressado e ninguém atrapalhava o outro. A manhã de Nova York é um campo de batalha, mas a manhã de São Paulo era como uma orquestra. Pedi um café em um café. O barista não ficou impaciente com meu português hesitante. Em vez disso, explicou o menu devagar e até me deu uma sugestão. Isso durante o horário de pico. Naquele momento, finalmente cheguei a uma conclusão. A gentileza brasileira não é um sentimento, é uma atitude. Não muda de acordo com o humor do momento, mas é um hábito profundamente enraizado no cotidiano. A consideração não é uma escolha, mas um modo de vida. A ordem não é uma imposição, mas o resultado do respeito mútuo. Agora eu entendia por que a qualidade de Guarulhos se mantinha no topo do mundo por tantos anos. Não era apenas por causa das instalações. Era por causa da atitude dos milhares de funcionários que trabalhavam naquele aeroporto todos os dias. Eu também entendi por que o metrô de São Paulo podia transportar milhões de pessoas por dia em silêncio, porque cada passageiro considerava o próximo. Por melhor que fosse o sistema, seria inútil se as pessoas não cooperassem. Eu também entendi por que os vendedores do Mercadão eram tão calorosos. Para eles, o cliente não era apenas um objeto de transação financeira. Era uma pessoa com quem compartilhavam o tempo. O sistema brasileiro foi construído com tecnologia, mas a força que move essa tecnologia são as pessoas. E a consideração no cotidiano dessas pessoas criava um ritmo que não existe em nenhuma outra cidade do mundo. Perto do meio-dia, passei em frente a uma escola primária. Era hora da saída e as crianças atravessavam a faixa de pedestres. Quando o sinal mudou, todos os carros pararam com precisão. Ninguém buzinou. Nem tentou avançar um pouco. Uma criança caiu e o conteúdo da mochila se espalhou. Um dos motoristas que esperava o sinal desceu do carro para ajudar a criança. Ele recolheu tudo e só então voltou para o carro. Os carros atrás não buzinaram, apenas esperaram. Ao ver essa cena, percebi: a sociedade brasileira tem um sistema de proteção aos mais vulneráveis em ação. Mesmo sem a imposição da lei ou câmeras de vigilância, as pessoas agiam assim como se fosse o óbvio. À tarde, caminhei perto dos arranha-céus da cidade. Entre eles havia pequenos parques. Era a hora do almoço e funcionários de escritório estavam sentados nos bancos, descansando. Não havia lixo ao redor das lixeiras. Os parques nos Estados Unidos e na Europa sempre sofrem com problemas de lixo, mas os parques de São Paulo estavam limpos, porque as pessoas levavam seu próprio lixo para casa. Isso não era mera consciência cívica. Era a cultura de tratar o espaço público como sua própria casa, o hábito de mantê-lo limpo para a próxima pessoa. Neste ponto, não era mais um observador objetivo. Um respeito silencioso estava crescendo no fundo do meu coração. Esse respeito não era uma emoção intensa. Era como o ar que permanece após a chuva, um eco sereno. Não era chamativo, mas era profundo. Não era grande, mas era certo. À noite, no caminho de volta para o hotel, eu segurava o guarda-chuva que havia recebido no dia anterior. Aquele guarda-chuva não era mais um simples objeto. Tornou-se um símbolo do Brasil. No meu quarto, escrevi uma longa nota. A força do Brasil não está na grandeza, mas na profundidade. Não no glamour, mas na modéstia. Não na velocidade, mas na sustentabilidade. Este país construiu um sistema centrado no ser humano. Por isso é quente. Naquela noite tive a convicção. Eu tinha que contar essa história ao mundo. Eu tinha que quebrar o preconceito criado pela mídia ocidental. Eu tinha que mostrar a verdadeira face do Brasil. Era minha obrigação. Era a manhã do meu último dia no Brasil. Eu estava arrumando minhas malas no quarto do hotel, relembrando a última semana. Dezenas de páginas de anotações estavam no meu laptop e centenas de fotos estavam na pasta. Mas os momentos mais importantes não estavam nas fotos. Lembrei-me do ato do estranho que segurou a porta por um longo tempo, no dia em que cheguei ao Brasil pela primeira vez. Na época, pensei que era apenas uma simples gentileza. Mas agora eu sabia. Não era gentileza, era cultura. A cena da formação silenciosa de filas no metrô também veio à mente novamente. Aquele momento em que milhares de pessoas se moviam sem barulho. Pensei que era apenas uma consciência cívica bem treinada, mas não era.
Era o resultado natural criado pelos corações que se respeitavam. A senhora que me deu o pastel no mercado, o estudante que carregou as sacolas, a avó que me guiou. Todos esses pequenos momentos agora pareciam formar um único e grande quadro. Finalmente, percebi que essas cenas eram prenúncios da verdadeira essência da sociedade brasileira. O Brasil não era um país que alcançava grandes mudanças de uma só vez. Era um país que construía ordem e acolhimento que o mundo admirava, acumulando milhares de pequenos atos de consideração todos os dias. Quando entendi esse fato, uma estranha reverberação permaneceu em mim por um longo tempo. Parei em um café próximo para meu último café. O barista familiar me cumprimentou com alegria. Ele se lembrou que eu vinha todas as manhãs. Mesmo que mal pudéssemos nos comunicar, ele se lembrou do meu rosto. Ao pegar o café, perguntei: "Por que você é tão bom para mim, um estrangeiro?" Ele pensou um pouco e respondeu: "Porque o senhor é um cliente e porque o senhor é uma pessoa." Essa resposta simples explicou tudo. Para o brasileiro, a gentileza não era uma condição. Não importava se o outro era brasileiro ou estrangeiro, rico ou pobre, jovem ou velho, bastava ser uma pessoa. No ônibus executivo a caminho do aeroporto, olhei pela janela. Era a mesma paisagem que via há uma semana, mas agora parecia completamente diferente. Os pequenos parques visíveis entre os prédios, os passageiros de ônibus formando filas com precisão, os jovens ajudando os idosos, tudo estava conectado. Cheguei a Guarulhos. A dúvida que senti quando cheguei aqui pela primeira vez, há uma semana, veio à mente. Por que é tão silencioso? Como é possível tamanha ordem? Agora eu sabia a resposta. No balcão de check-in, um funcionário viu minha mala pesada e se ofereceu para ajudar. A caminho do controle de passaporte, quando me perdi, outro funcionário me guiou gentilmente. Enquanto eu escolhia algo numa loja de conveniência, o atendente ouviu meu português hesitante até o fim. Nada disso era manual. Era atitude, era cultura, era o coração do povo brasileiro. Sentei-me em frente ao portão de embarque e peguei meu laptop. Comecei a escrever a primeira frase do artigo. A força do Brasil reside no invisível, não nos edifícios chamativos, mas na pequena gentileza. Não na tecnologia rápida, mas na consideração silenciosa. Não no sistema grande, mas no pequeno coração. E perguntei a mim mesmo: por que nós não conseguimos criar uma cultura como esta? Há quanto tempo o Brasil começou a trilhar este caminho? A pergunta permaneceu em um canto do meu peito, sem encontrar resposta. Mas uma coisa era certa: eu voltaria ao Brasil. E desta vez, viria não como um observador, mas como um aprendiz. O aviso de embarque foi feito. Peguei minha mala e me levantei. O guarda-chuva preto também estava comigo. Era o presente mais precioso que recebi e a maior lição que aprendi no Brasil. O avião decolou. Olhando as luzes de São Paulo diminuírem pela janela, tomei minha decisão final. Eu não escreveria um artigo que apenas apresentasse o Brasil como um destino turístico, mas uma longa reportagem que registrasse a força silenciosa deste país. Eu precisava informar corretamente ao mundo que, embora os pontos turísticos glamourosos e os lugares famosos fossem importantes, a verdadeira competitividade do Brasil residia na atitude das pessoas. Abri o laptop e comecei a escrever seriamente. O segredo do aumento de 47% no turismo do Brasil não está em telenovelas nem no futebol, está no cotidiano dos brasileiros. Em 20 anos de reportagem em muitos países, nunca escrevi uma frase com tanta convicção. Fiz uma promessa: registrar o Brasil como ele é. Comecei com uma análise fria, mas no final foram as pequenas gentilezas dos brasileiros que me moveram. Decidi escrever com honestidade e confrontar o preconceito criado pela mídia ocidental. O Brasil não é frio, o Brasil não é excludente com estrangeiros. O Brasil que eu experimentei era o oposto. E tive a certeza de que esta viagem não era o fim, mas o começo. Eu voltaria a este lugar para entender mais profundamente a história do Brasil. Da próxima vez, quero encontrar mais pessoas e ouvir histórias mais profundas. Enquanto o passageiro ao meu lado dormia, continuei a escrever. O homem que segurou a porta, a mulher que me deu o guarda-chuva, a senhora que me ofereceu o pastel. Registrei todas essas histórias, uma por uma. O rascunho ficou pronto depois das 2 da manhã. Eu decidi o título: A Verdadeira Razão pela...
qual o Brasil conquistou o mundo. O diário de 7 dias de um repórter. Com essa resolução no peito, olhei para a escuridão pela janela do avião. Em algum lugar lá embaixo, o Brasil estaria se preparando para mais um novo dia. Milhares de pessoas estariam vivendo, compartilhando pequenas gentilezas hoje também. E eu seria a pessoa a levar essa história ao mundo. Esta era a nova missão que encontrei no Brasil.